Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai colocar a mão na massa em algo central na vida de quem trabalha com back-end. A gente vai transformar uma modelagem em um banco de dados real e depois preencher esse banco com dados iniciais. A gente vai fazer isso utilizando duas técnicas bem importantes, são as migrations e as seeds. Elas são nada mais que duas práticas que fazem parte do provisionamento do banco de dados, que são nada mais que estratégias para garantir que esse banco seja criado e preenchido de maneira controlada, replicável e padronizada para qualquer ambiente ou usuário. A ferramenta que a gente vai utilizar para poder fazer isso é nada mais que um Query Builder propriamente do Node.js, o Knex. Ele vai nos ajudar a automatizar tudo isso. Só que antes de começar, para a gente ressaltar que o nosso ambiente já está criado. A gente tem, por exemplo, nosso Node Modules, que vai gerenciar nossos pacotes e dependências, como você já conhece. Nosso source vai estar presente todo esse nosso código que vai ser gerado aqui. O Env, todos os nossos dados particulares não serem demonstrados para o público, o Docker Compose, que você já conhece, o Knex File, que vai definir essa interação com o nosso banco de dados, e o Package.json, que já é o nosso velho amigo. Só que para guiar esse nosso exercício, a gente vai imaginar um mini sistema de tarefas, algo como o Trello, só que de uma forma bem simplificada. A gente vai ter três entidades principais, a de usuários, tarefas e tags. A ideia é, cada usuário pode ter várias tarefas e cada tarefa pode ter várias tags. Ou seja, a gente vai ter aqui dois tipos de relacionamento. Um para muitos, entre usuários e tarefas, e muitos para muitos, em tarefas e tags. E para isso a gente vai ter as seguintes tabelas: users, tasks, tags e task tags, que vai ser a nossa tabela intermediária que eu estou mostrando para vocês nesse relacionamento N para N. Agora sim, agora a gente pode dar continuidade e criar nossas primeiras migrações. E elas são feitas através de um comando terminal, já que ele permite essa padronização das migrações. E por que isso? As migrações elas funcionam de forma ordenada, ou seja, elas são criadas e seguem uma ordem de execução. Essa ordem de execução ela é feita por meio de uma nomenclatura utilizada por meio de um timestamp que define a data de criação dessa migração. Ou seja, a primeira migração criada deve prevalecer sobre as outras. Por isso é tão importante você pensar na sua base de dados para poder criar muito bem essas migrações. Outra informação importante é as tabelas mais simples devem prevalecer sobre as mais complexas, ou seja, tabelas que não detêm de muita interligação com as outras devem ser as primeiras a ser criadas nas nossas migrações, enquanto tabelas N para N ou com muitas relações devem ser as últimas das nossas listas. E para isso a gente vai utilizar o seguinte comando, que nada mais do que npx, knext, migrate, make. Esse é um comando velho conhecido nosso que vocês vão entender e utilizar muito por aqui. O migrate define esse ecossistema de migração que a gente está utilizando. Já o make nada mais do que essa nova criação que a gente vai fazer. Só que eu não posso rodar somente isso. E dessa forma eu vou colocar um nome, que no caso vai ser o create e users. Posteriormente a isso a gente vai ver aqui na nossa pasta de migrations a criação da nossa primeira migration de usuários. E para a gente entender um pouquinho esse código, a gente tem nada mais que duas funções. Uma função de criação e uma função de rollback. A função de criação é a nossa função up. Ela vai ser responsável por pegar essa tabela que está previamente criada aqui e mandar ela para a base de dados. Enquanto a down vai nada mais que pegar a que está lá e apagar ela. Aqui dentro de up a gente vai nada mais do que retornar algo para o nosso usuário, através do Knex, de um esquema e do create table, que vai definir qual table a gente está criando. Essa vai ser uma criação padrão. Ela é nada mais que uma função base que define a criação de uma tabela, o seu nome e quais serão os tipos de dados a serem criados. Como eu mostrei para vocês, a gente tem aqui essa criação base, que vai ser a nossa tabela de usuários. A gente utiliza o Knex, fala que está criando um novo esquema, que é uma table de nome usuários, e aqui a gente vai criar, por meio desse item, os nossos campos. Como eu falei com vocês, aqui dentro a gente vai utilizar os nossos campos e definir quais são eles. Como eu mostrei para vocês, na modelagem a gente vai ter, dentro da tabela de usuários, um ID, um nome e um e-mail. O ID ele é sempre incremental, como vocês se lembram nas nossas aulas de modelagem, ou seja, o ID nunca pode ser igual ao outro, ele sempre vai ser incrementado um a um. Ele também vai ser a nossa chave primária, por isso dessa definição de primary posteriormente a sua criação. A gente tem também name e e-mail. A gente definiu dentro da nossa implementação que name nem e-mail não pode ser nulo, ou seja, ambos vão receber a tag de categorização de not nullable. Ou seja, quando forem criados na nossa base de dados, os dois não deverão ser nulos e não permitirão a ausência de um valor. O e-mail ele é definido também como único, ou seja, não pode ter um igual dentro da nossa base de dados. Por isso, nessa tag de unique, temos assim a criação da nossa primeira tabela de users. A posterior a ela vai ser a tabela de tasks,
E eu não vou nem adentrar muito passo a passo aqui, porque vocês já conhecem ela muito bem. A única diferença apresentada aqui é o timestamp, que vai definir o momento de criação e o momento de deleção desse dado no formato. Ele vai criar duas colunas com essas informações. Só que, se vocês se lembram bem, a nossa modelagem tinha uma relação 1 para N com usuários. E é exatamente isso que eu vou fazer com vocês agora. A gente vai criar um dado que ele é inteiro. E ele vai ter o nome de ID Users. Ele vai definir que esse ID Users faz uma referência direta a um ID. Só que qual ID é esse? A gente está na tabela de tasks, ela tem uma relação direta com users. Ou seja, ela vai ter referência in table sobre a tabela de users. A gente vai definir também, toda vez que a gente fizer uma deleção, a gente vai ter um método cascade sobre essa nossa tabela de usuários. A gente tem, enfim, a criação das nossas tasks. Beleza, criamos duas tabelas, estamos partindo para a terceira, que é a tags. A tag segue o mesmíssimo padrão. Tem o ID e tem o nome. Ela é mais simples. Vocês devem estar pensando, Mari, agora a gente coloca a nossa relação N para N com a tabela de tasks e tags. Aí que vocês se enganam. Se vocês viram as aulas de modelagem, a gente entende que numa relação N para N, a gente tem que criar uma tabela intermediária, ou seja, uma tabela que faz relação com essas duas. E é por isso que nessa tabela de tags a gente não tem nenhuma informação externa. Agora a gente vai criar uma nova migração para possibilitar que a gente tenha essa relação N para N com essas duas tabelas. Agora sim, com a nossa tags criada, a gente tem a informação necessária dessa relação N para N. Só que me explica, Mário, o que está funcionando nesse código todo? Se a gente reparar essas duas informações principais, a gente tem só dados que a gente já conheceu anteriormente. É a criação nada mais do que uma coluna chamada de taskD e tagD, que é de valor inteiro e que ela não pode ser nula. Ou seja, uma criação padrão que a gente já conhece. A gente não quer uma definição de um campo padrão. Esse campo ele faz referência para algo, para outra tabela. Para isso a gente tem mais uma definição dizendo que taskD é uma chave estrangeira que faz referência a um ID da tabela de tasks que tem aquele modelo cascade quando tem uma deleção. Tag vai funcionar da mesma maneira. Por fim, com toda essa definição de referência, a gente define que taskID e tagID também serão a nossa chave primária. Se ficou um pouco confuso, pensa assim. A nossa tabela intermediária ela não tem uma chave primária a ser criada. Por isso, a gente tem que definir que essas duas informações são as nossas chaves primárias e que a gente tem relação diretamente com essas tabelas N para N que está no nosso meio. Ok, estamos com tudo criado. Como que a gente faz para poder ter isso na nossa base de dados? É aí que entra o seguinte comando, que é o npx knex migrate. Aqui a gente está definindo que a gente vai rodar as nossas migrações, as últimas migrações que a gente tem. Eu rodei as migrações e obtive sucesso nisso, mas vamos verificar se está tudo dentro da nossa base de dados? Como vocês aprenderam na aula de Docker, a gente vai executar o seguinte comando no nosso terminal para poder acessar o Postgres. E eu vou acessar a nossa base de dados chamada RedZoneDB, que vocês vão verificar toda essa nossa base de dados que está feita aqui. Se vocês olharem muito bem, a gente tem 4 tabelas aqui criadas. Tasks, tags e users. Aqui a gente vai ter todas as nossas informações necessárias para a gente poder fazer essas nossas implementações. Com a nossa base de dados setadas e com nossas migrations criadas, eu posso nada mais do que popular elas a partir das minhas seeds. Eu vou fazer isso através de um comando bem parecido com o dos migrations. Eu vou utilizar o npx knex seed make. E agora eu vou nomear qual que é a seed que eu desejo. Perfeito, estou com a minha seed users criada. E o que a gente está fazendo aqui nesse código é nada mais do que a limpeza da nossa tabela para evitar o possível problema, como dados duplicados, enfim, e aqui inserindo esses dados novos. Como é bem repetitivo, eu já vou colocar o código pronto para a gente poder interpretar. Porque a gente tem todas as informações setadas, com users, com seu nome correspondente, seu e-mail, com as tasks, com seu título, descrição e qual usuário que fez ou deve fazer ela, as tags com cada informação, com seu nome principal, e as tasks tags, que são esse relacionamento entre tasks e tag. Por fim, a gente pode rodar o nosso comando, que é bem similar com os anteriores, o npx knex seed run. Assim, a gente tem as nossas runs rodadas e as nossas seed criadas, com os nossos files. Com isso, eu vou verificar se os nossos dados realmente foram setados. Para isso, eu vou fazer um select de todos os meus dados da tabela users. Aqui eu verifico que todos os nossos dados realmente foram utilizados e por fim a gente tem a nossa aplicação completa. É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, recorram a vídeos anteriores porque a gente tem todas essas informações já informadas em algumas outras etapas. Novamente, isso daqui é só uma prévia bem simples de como utilizar isso nessa aplicação que vocês vão ter que fazer na entrega final dessa etapa 3. Só que
Isso daqui é algo muito simples, então eu peço que vocês esperem um pouquinho e pulem para o próximo vídeo, que vai ser um pouco mais teórico e um pouco mais aprofundado sobre os conceitos de migrations e seeds. É isso, valeu pessoal!